Olá pessoal, bem-vindo a mais uma palestra aí, bem-vindo também ao Intensive Delphi em 2023. Primeiro, já aproveitar e agradecer agora no começo a toda a equipe aí da Academia do Código, ao Túlio, Alessandro e demais pessoas da Academia do Código. Um abraço para todo mundo aí. Aqui é Júlio Marmarchetti, Embarcadeira MVP. A gente vai estar falando hoje sobre DMVC, né? DMVC aí do nosso famoso embarcadeiro MVP italiano aí, Daniele Tetti. E a gente vai falar em específico em JSON RPC, tá? Para mim chegar até ele, eu vou dar uma breve introdução aqui rapidinho para que o pessoal que for começar aí consiga pegar o caminho das pedras rapidamente, tá? Não tem muito segredo aqui, então quem se utiliza aí do Git vai saber que é facilzinho conseguir baixar ele. Eu tenho uma pastinha aqui com os componentes, então eu tenho aqui o DMVC já instalado na minha máquina. Mas você acessa esse endereço aqui no GitHub, né, Daniele Tetti, Delphi MVC Framework, ou procura por DMVC que ele vai cair aqui. Para fazer a cópia, então, basta clicar aqui em Code, tá? HTTPS, copia o endereço e vai ali para a tua pastinha ali, dá um git clone ali dele, com o lado direito aí do mouse, ou abre um terminal, como você vai estar com o git instalado na tua máquina aí, e basta você fazer lá um git clone e o endereço que a gente, acabou de pegar aqui anteriormente, que é aqui, ali, ó. Vou copiar aqui, copiamos, beleza. Então aqui, ó, a gente vai estar aí, ó, vai colar o endereço e ele vai fazer a cópia aí do componente. Sempre lembrando de manter atualizado, né? Quem tem aí o costume de sempre estar nas últimas coisas, então vamos fazer aqui, ó. Eu fiz desse framework, então vamos fazer aqui um git pull, para pegar as últimas alterações. Ele viu aqui que eu tenho alterações internas, então por isso que ele não vai deixar eu fazer. Eu tenho aqui um clientezinho aqui que eu utilizo ele para fazer o download, mas eu sei que ele está na última versão, então basta vir aqui eu consigo rapidamente visualizar ele e ter isso. Com isso vou ter aqui então as pastinhas, né? E para mim instalar ele, muito prático. A gente precisa setar o patch do source, a lib, que é Logger Pro, e aqui o swagdoc source. E salvo engano, tem que colocar o endereço demostash, né? Demostash aqui. Aqui, ó, vou mostrar aqui no Delphi. Então, a gente está utilizando aqui a versão mais simples do Delphi para que o pessoal possa utilizar. Linguagem, Delphi, Hybrid. E aqui a gente vai adicionar ele, tá? Vamos ver aqui os caminhos. Aqui, ó. Então tem o Source, Mustache, Logger Pro e Swagger. Então eu tenho esses três aqui, esses 4 caminhos, tá? Com isso, deixa eu minimizar aqui. Com isso, basta você vir aqui então na pastinha aqui. Então eu vou lá na pastinha, componentes, DMVC, packages, e daí aqui tem alguns pacotes. Ele suporta algumas versões, tá? Ele não suporta todas as versões para trás. Eu vou vir aqui diretamente na 11.13 e vou abrir o grupo de projetos aqui, tá? Com o grupo de projetos, então eu tenho o Swagger, o Logger, o DMVC Framework Runtime e o Design Time. Vou dar um build aqui, só para a gente desencargo. Então, compilei ele aqui. Ok, beleza. Vou dar novamente aqui um build nesse Logger Pro também. No DMVC aqui. Opa. E, ok. Vai compilar as dependências, né? Ok, e vou dar um install aqui. Ele só vai atualizar aqui para mim, como ele já estava instalado, né?
Ele vai fazer aqui a instalação, beleza, compilou, ok, deu que deu atualizado. Vou fechar aqui então. Seriam esses daqui os pacotes, né? Não vou salvar porque eu não fiz alteração alguma nele. Beleza, então agora o que a gente tem disponível aqui para nós? File, tem os wizards, né? Older, e aqui ó, DMVC Framework. Então eu tenho aqui as opções. Aqui eu crio um projeto novo, aqui eu só crio o controller. Vou criar um projeto novo, tá? Antes de a gente até ir para frente, então a gente já fez a instalação aqui dele, vamos falar um pouquinho aqui do que a gente tem aqui de opções aqui e vamos falar um pouquinho mais para vocês sobre o que é o JSON RPC, o porquê, quando e como usar, tá? Embora que né, a questão do REST seja uma ótima abordagem para sistemas distribuídos na web, muitas das vezes a gente precisa chamar alguns procedimentos ou funções remotas, né? Em alguns casos, quando se usa API, né, ela não é tão orientada para o CRUD, mas é orientada para ações. Então, o JSON RPC pode ser uma solução muito poderosa. Então, ele torna o design e desenvolvimento mais fácil e produz também um sistema mais intuitivo. Então, o que seria o JSON RPC? O RPC é um procedimento remoto, né? Então é chamado de procedimento remoto, traduzindo literalmente para o português, né? Diferente, né, do design e estilo arquitetônico RESTful, ele é agóstico de transporte, pode ser usado dentro de um processo, sobre socket, sobre HTTP e sobre vários ambientes de passagem. Ele usa daí o JSON como formato e suporta solicitações, que são funções, notificações, tá? Ele, na verdade, o JSON RPC, ele suporta a versão 2.0 no Delphi MVC, né? E usa o protocolo HTTP como transporte. Requisições, então, com o JSON RPC. Elas são, assim, quase semelhantes à chamada de função. Então, digamos, uma solicitação sempre vai ter um atributo ID e o servidor responder usando o mesmo ID da mensagem de resposta, tá? Então, digamos que nós tenhamos aqui uma função declarada em algum lugar da API e exposta por meio da interface JSON RPC. Tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar aqui uma função. Espera aí, vamos ver se eu tenho aqui. Aqui, eu tenho ele aqui. Vou abrir aqui que a gente pode escrever um pouquinho aqui nele. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aí, beleza. Vou criar aqui um novo arquivo. E vou dar aqui um nome de texto para ele, Pascal. Né? Beleza. Então, a gente poderia ter aqui uma function subtrair, tá? E a gente vai passar dois parâmetros. Parâmetro 1, tá? Dois pontos, dois pontos inteiro, ponto e vírgula, um parâmetro 2, também tipo inteiro. A gente só está exemplificando alguma coisa aqui. E esse resultado vai ser o quê? O result dele vai ser quem? O parâmetro 1 menos o parâmetro 2. Então, imagine a gente ter essa função aqui e a gente vai querer, então, recuperar ou melhor, utilizar essa função aqui diretamente, sem eu ter que ir lá criar um endpoint. Eu quero chamar diretamente a função. Então, digamos que eu vou lá no... Vou criar aqui um novo arquivo texto e vou dizer que o formato dele aqui é um JSON, tá? Então, como é que eu vou enviar, tá? Vou colocar aqui, ó,
envia. Opa, envia. Eu vou enviar da seguinte forma, eu vou criar aqui um JSON RPC, tá? Vou colocar aqui a versão dele, que a gente está mandando, a 2.0. Vou dizer para ele que eu quero que ele utilize, aqui, vou mandar, que eu quero que ele utilize o método, qual que foi o método que a gente achou lá no outro lá? Deixa aqui, subtrair, ok? O subtrair a gente tinha então dois parâmetros, então vou informar aqui que eu tenho dois parâmetros, tá? E esses parâmetros eu vou passar aqui dentro. Vou passar aqui 6,2, por exemplo. E vou passar um ID para ele. Então, eu tenho um ID que eu vou criar aqui. Digamos aqui que é o número 1. Tá? Então, eu mando isso daqui para ele e o que vai acontecer? Ele vai me retornar isso daqui, ó, algo semelhante a isso. Tá? JSON RPC, dois pontos, a versão, né, do JSON RPC, ele vai me retornar, vírgula, e o result. Dois pontos, quanto? O result, então, 6 menos 2, 4. E vírgula ainda, vai me retornar, então, quem que eu mandei lá? O meu ID, o 1. Então, mando aqui, chamo ele e ele me retorna para mim. Então, basicamente, eu estaria fazendo esse envio e ele me retornando. E daí eu vou aumentando, vou trocando o ID para que eu possa tratar ele, tá? Notificações, ele consegue trabalhar com notificações. Então, basicamente, eu estaria fazendo isso. A gente vai pegar e vai fazer um exemplo aqui até o final da nossa conversa que a gente vai ter e vocês vão poder entender o funcionamento dele, tá? Então, falando então sobre questão de notificações, a gente consegue aí mandar, por exemplo, né, algo do tipo para uma procedure, né? Então, digamos aí que eu vou fazer, vou vir aqui ó, nesse outro arquivo que eu tinha criado agora há pouco, acho que é isso. Beleza. Vou vir aqui, ó, e digamos que eu tenha lá dentro dele, em vez de uma função, vou ter lá uma procedure atualizar. Tá? Atualizar. E da mesma forma, vou passar um parâmetro, ou ao invés de parâmetro, vou colocar value, mas a gente sabe que é parâmetro. Né? Value 1, tipo 1 inteiro, e sei lá, um segundo parâmetro aí é value 2 string. Tá? E eu vou implementar algo com eles aqui dentro desse código. Então, faço alguma tratativa com ele aqui. Tá? Com isso, eu consigo chamar esse método também. Então, digamos aqui, ó, JSON que eu vou estar enviando, né? Qual que seria? Ele vai sempre ter esse começo aqui. Tá? Então, isso aqui sempre vai ter. Vou avisar que método que eu vou chamar lá internamente, tá? Método. Dois pontos. E o método que a gente acabou de criar ali era atualizar. Beleza? Então, com isso, eu vou passar também os parâmetros para dentro dele. Aqui, parâmetros. Tá? E dentro eu vou passar aqui, ó, entre chaves, 1, ou sei lá, 3 e teste. Ok? Com isso eu fecho ele aqui e eu envio isso daqui. Ele não vai me retornar nada. Mesma coisa se eu criasse um outro procedimento. Ele não vai me dar retorno algum. Tá? Então, eu consigo exatamente utilizar as funções que eu tenho do Delphi dentro, através do JSON RPC e fazer o consumo dela, né? Fazer tratamento, seja de functions ou procedimentos. Functions vão me dar retornos, procedimentos não vão me dar retorno, mas vão executar algum método internamente. Da mesma forma que você manda as requisições
API REST, ele vai também ter as tratativas de erro, tá? Se você mandar alguma coisa errada, tá? Então, quando o JSON RPC encontra um erro, o objeto de resposta vai conter um membro a mais ali chamado error, tá? E ao invés de result. E nele daí vai vir trazendo algumas situações, que é um número inteiro, né, que é o código do retorno, um número inteiro, um conjunto de códigos de erros. Então, os mais conhecidos que eles existem, eu vou citar alguns, tá? Que é, por exemplo, menos 32.700, que é o parser error, tá? Então foi validado. O menos 326.00, que é a invalid request, requisição inválida, né? Ou 321.26.01, método not found, então o método não foi encontrado. 326.02, parâmetros inválidos, que a gente passar internamente. 326.603, erro interno. E do 320.00 ao 320.99 são server error, erros específicos, né, mensagem. Então vamos dizer aqui que a gente mandou aqui para um método qualquer, né? Vou colocar aqui um método qualquer. Então vamos fazer assim: procedure método x, tá? E vamos passar lá para dentro dele, ou melhor, só vamos chamar o método x. Vamos fazer o procedimento x. Não vou passar parâmetro nenhum, sem parâmetro, né? E ele vai executar alguma coisa. Com isso eu vou fazer então uma chamada, mesma coisa que eu falei, que o começo dele sempre será igual, né? Então, vou fazer a chamada desde o RPC aqui dentro, e ele vai me retornar os objetos que a gente acabou de entender. Então, ele não vai te retornar um result, mas ele vai te retornar um erro. Opa, perdão. A gente está passando aqui, primeiro tudo vamos testar aqui o nosso, vamos testar não, perdão, vamos escrever aqui a nossa função, método x. Então, vamos fazer a chamada aqui. A gente vai chamar o método, tá? A gente não tem função, não tem parâmetro algum. E aqui a gente vai dizer que o método x a gente está chamando, digamos, sei lá, vamos passar aqui, não, vamos passar aqui é o seguinte, vamos fazer uma chamada método y. Eu fiz método x, a gente vai passar o método y. Vamos passar um ID qualquer aqui, tá? E vamos fechar ele. Esse é o envio, né? Ele vai me retornar o seguinte aqui, então ele vai montar esse início. E daí, ao invés de ele retornar, como falei antes, o result, ele vai retornar para nós um erro, tá? Neste caso aqui, ele vai criar o que para nós aqui, ó? Ele vai criar exatamente assim. Code, né? Ele vai trazer o código para nós. E um número, tá? Que é aquela listinha. Ela é bem tranquila de se achar aí na internet. 326.01. E a mensagem. Nesse. 2 pontos e provavelmente vai vir assim, ó. Not found. Então ele não encontrou esse método, vírgula, né? E a gente tem um ID, que é o ID que a gente mandou. 99 e vou fechar. Deixa eu abrir aqui um pouco mais a tela. Então, basicamente a gente vai ter isso daqui de retorno. Não tem esse método y aqui, ele vai dizer para nós aqui que ele não achou o método e vai me retornar o ID, tá? Então, deu para entender um pouquinho como que ele vai funcionar. Então, eu pego as funções que tem interna do Delphi e vou fazer as chamadas dela, tá? Então, qual que seriam as diferenças entre você utilizar o JSON RPC e o REST, né? São apenas as abordagens diferentes, com os prós e contras, mas ambas são valiosas. REST é orientado a recursos, enquanto o RPC é orientado a ações, tá? Então, basicamente seria essa algumas das diferenças. O REST não é apenas CRUD, mas as coisas são
feitos principalmente por meio de operações baseadas em CRUD. Então seria o quê? Vai chamar através do método HTTP o get, post, put, delete, options, patch. Tá? Então vai fornecer essa semântica. Falando um pouquinho do que eu falei anterior, né, as APIs são APIs baseadas em RPC são métodos para operações baseadas em ações e as APIs baseadas em REST são ótimas para operações baseadas em CRUD, recursos e entidades. Tá? Projetar uma interface CRUD REST não apenas pode ser conceitual, complexo para alguns desenvolvedores. RPC quase usa apenas POST. Tá? REST tem tudo a ver com recursos e RPC tem mais a ver com as ações. Então, REST, as ações são padronizadas pela interface uniforme e no RPC a semântica de ação e a semântica de erro não são vinculadas ao protocolo. Tá? O estilo RPC então fornece suporte de cache limitado. Então, o cache não é algo garantido no estilo RPC. No REST, o armazenamento em cache é suportado por todos os intermediários que entendam a interface uniforme. No RPC, o cliente e o servidor compartilham a propriedade do namespace da URL. Tá? O REST server possui namespace de URL. Tá? Então, publicando, a gente vai falar agora então um pouquinho também rapidamente, tá? PODO, tá? Que seria um objeto Delphi antigo simples, em tradução literal, falando em tradução literal. Então a gente vai acabar construindo agora para que vocês possam se utilizar aí dele para entender essa questão das chamadas, tá? Eu vou utilizar aqui o Wizard para a gente fazer alguma... acho que eu vou pegar ele aqui e vou construir alguma coisa aqui do tipo next, next, finish, para que vocês possam entender. Então, eu vou fechar aqui, mas qualquer coisa a gente abre novamente para a gente seguir. Desculpem, eu peguei uma leve resfriado aí e eu vou tentar evitar ao máximo aí o microfone perto aqui quando estiver tossindo. Ali eu selecionei então, vou desmarcar aqui algumas opções. Como eu não quero utilizar, eu vou só dizer para ele que eu quero criar aqui um JSON RPC. Então ele já tem automaticamente para mim algumas opções. Não preciso me preocupar em ficar escrevendo cada trecho, tá? Eu vou dar aqui um nome para ele, tá? Deixa eu pensar aqui o que eu posso dar de nome aqui. Intensive. Vamos lá aqui. Intensive Delphi, tá? O nome da classe. Vou dar um OK. Esperar ele criar aqui os objetos para mim. Essa pergunta aqui está perguntando se eu quero que tenha referência a VCL. Como é uma aplicação console, eu vou dizer não. Não quero referência nenhuma. Vou salvar aqui. Vamos salvar esse objeto aqui na tela. RPC. Não vou tratar muito essa questão de nomenclaturas aqui. Vou salvar as units que foram criadas e o projeto. A gente tem aqui várias units. E mais o projeto. Ok? Então vamos entender cada um deles aqui. Aqui, viu? Então aqui ele basicamente iniciou aqui para nós algumas opções, tá? Vai colocar já colocou na verdade diretamente na porta 8080, né? Vamos ver o que mais aqui que ele criou. Acho que basicamente é isso. Então ele chamou aqui o web broker, passou a porta, zerou aqui para o máximo de conexões, então está liberado. E a gente vai chamar ele aqui. Vamos aqui para a Unit 2. A Unit 2 então aqui, ó. Até dei um nome aqui que não deveria ter dado. Vamos até alterar isso daqui. Aproveitar aqui, ó. Não lembrei do T. Vamos colocar aqui o T. T Intensive Delphi. Beleza. E ele já está trazendo para nós aqui o famoso reverse string, tá? O famoso reverse string.
E aqui na Unity 3, ele criou o Web Model para nós aqui com o quê? Trazendo as integrações. E veja que ele já está tratando aqui, ó, como que eu vou criar. Então, já vou explicar aqui como que vai ser a criação dele. Aqui, eu só tenho, basicamente, aqui a minha Unity. Então, a minha Unity com a minha função, ou com as várias funções, que eu já posso ter dentro do meu ERP, o meu sistema, e eu quero chamar isso remotamente. E aqui, ele vai criar esse publish object, tá? E vai trazer para nós aqui na função JSON RPC, na terminação JSON RPC, esse objeto esse objeto chamado tentensiveDelf.create. Então ele vai criar ele aqui para dentro para que a gente possa fazer as devidas requisições. Deixa eu lembrar aqui mais uma coisa para que vocês possam criar ele. Deixa eu lembrar se ele tem. Ah, tá. Então aqui, ó, o que a gente tem aqui e que a gente necessita colocar aqui para que ele funcione, tá? Deixa eu só achar onde é que ele ficou, por aqui pelo caminho. Ok, beleza. Vou rodar ele aqui e já vou testar o reverse string mesmo, tá? Depois a gente volta e cria um novo aqui só para a gente entender. Vamos ver se ele vai pedir. Acho que ele não pediu aqui. Não pediu. Então eu vou abrir aqui. Talvez a gente tenha aqui algumas opções do Postman. Não lembro se o Postman ainda está funcionando na máquina ou não. Deixa eu deixar ele carregar aqui. A máquina está um pouquinho lenta hoje. Acho que pelo jeito ela carregou. Ainda não. Ainda está carregando o nosso amiguinho aqui. Então vamos lá, vamos fechar aqui. Tem algumas coisas aqui antigas aqui. Vou fechar. Não vou salvar. Não vou salvar. Também não vou salvar. Então vou fazer uma nova chamada aqui, só para ver aqui. Localhost, 2.8080. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que ele não vai cair em nada aqui. Ele já entendeu que ele não tem absolutamente nada aqui dentro. Tá? Ó, já falou para mim que ele não tem, mas ele tem aqui um tal de API, barra API aqui. Também não vai retornar nada para nós. O MVC aqui já está vaziozinho. Tá. Agora vem aqui o consumo para que a gente possa entender o que ele vai fazer. Então lembra aqui que a gente viu aqui ele criar aqui, ó, JSON RPC. Esse aqui você pode criar o nome que você quiser, né? Então aqui o que ele vai fazer? Aqui em cima ele vai fazer aqui, ó, localhost 2.8080 JSON RPC, que é aquele endereço que a gente chamou lá, tá? Eu vou vir aqui no corpo. Lembrando o que eu falei anterior, ele trabalha tudo com o post, tá? Então, selecionei ele. Vou vir aqui no body, vou trocar aqui para how, tá? Vou modificar aqui. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, que tá meio grandinho. Aí, melhorou. Eu vou trocar aqui para JSON, tá? Vou dar um espacinho aqui para que a gente possa brincar aqui. Então, lembram da chamada? Vou colocar aqui que eu quero um JSON RPC, então vou passar a versão, né, dele, 2.0. Opa, falta uma vírgula, né? Vou passar um ID que eu quiser aqui, 1, 2, 3, vírgula. Vou passar aqui dentro dele o meu método. Então, qual que é o meu método aqui? O que a gente está criando aqui? A gente está criando o intensive, tá? Então, o intensive está aqui no 2, perdão.
na Unit 2. A gente tem ele aqui. A gente tem o intensive e o que a gente tem aqui? O reverse string, tá? Então aqui basicamente a gente vai estar passando qual que é o método que eu quero chamar. Método, dois pontos e o nome dele. Reverse string. Isso, né? E agora a gente vai estar passando os parâmetros, ou o parâmetro. Nesse caso aqui é um parâmetro só. Params, dois pontos e parâmetro 1, né? Opa, aqui. Então a gente tem o parâmetro, par 1, dois pontos e a string que eu quero. Vou colocar aqui o nome Juliomar, tá? Então eu quero mandar esse daqui e vamos ver qual que será o resultado. Ele não acatou o parâmetro. Ele não entendeu o meu parâmetro. Ah, tá. Lembram que eu falei antes dos parâmetros? Eu acho que eu passei o meu parâmetro aqui de forma errada. Ah, tá, passei mesmo. Tá aqui, ó. Aqui está. Então vamos enviar novamente. E é para ele funcionar. Ok, voltou. Vamos ver se ele retornou para nós. Bom, a gente já conseguiu treinar aqui o erro, tá? Então a gente tem aqui o que? A gente tem o retorno do JSON-RPC, o ID que ele não retornou correto para nós e o erro, ó, que é o que? Invalid JSON Object, tá? Então foi errado o objeto lá para dentro. Creio eu que a gente esteja fazendo alguma coisinha de errado, provavelmente alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Que é passar o parâmetro somente. Eu não vou passar, como eu tenho um único parâmetro, vou passar ele assim. Beleza, ó. Então o que aconteceu? A gente teve aqui o retorno, o ID e o result, tá? Então, estou fazendo aqui um tratamento. Vamos voltar agora um pouquinho lá no nosso servidor, já que a gente conseguiu também já gerar o erro e a gente já conseguiu gerar algumas informações, vamos criar um novo aqui e vamos passar aqui uns dois parâmetros para dentro dele e ver o que ele vai retornar para nós. Então vamos ver o que ele vai fazer aqui para nós. Então vamos fazer assim, ó. Vou usar essa mesma unit, tá? Não vou. E vou criar aqui dentro uma função com dois parâmetros. Function junta, tá? Então, basicamente, o que eu vou passar aqui nela? Eu vou passar aqui um const aqui de... Vamos colocar aqui nome, string, ponto e vírgula, e um const aqui, sobrenome, os pontos string, e a gente vai retornar o que? Uma string para cá. Vamos Shift C, vamos dar um result, e vamos concatenar essas strings, então. Aqui, espacinho aqui no meio, e sobrenome, beleza? Com isso quer dizer que a gente tem um segundo método. Se eu rodar ele aqui, ele vai ter que nos corresponder lá. Agora sim a gente vai fazer aqui isso aí. A gente vai pegar e fazer então
a chamada desses parâmetros aqui. Então, agora está aqui com ele aqui, vou vir aqui e vou dizer que eu quero chamar agora a função junta, isso? Junta. Isso, não foi nem juntar, eu coloquei junta. Opa, junta. E agora a gente vai passar dois parâmetros. Como é que a gente vai passar os parâmetros? Então, agora sim a gente vai tratar eles. Ali naquele caso estava passando um único, só tinha um parâmetro. Aqui eu vou passar dois parâmetros. Eu vou dizer o nome do parâmetro. Então, nome, certo? E o valor para esse parâmetro. E vírgula e o segundo parâmetro, certo? Aqui. Vai aqui dentro. Vamos ajeitar ele bonitinho, colocar a letra maiúscula, ver se ele vai retornar. Só conferir se o nome está correto. Ou você vai usar o nome e sobrenome. Vou mandar um send aqui. E ele fez para nós. Então, lembrando, quando tem um parâmetro, basta simplesmente eu abrir e fechar aqui e passar o parâmetro aqui internamente. Agora, quando eu tenho mais de um parâmetro, eu tenho que dar o nome para esses parâmetros, tá? Vou passar aqui dentro internamente. Então, possibilidades infinitas de serem feitas aqui. Pense uma função que você pode buscar. Vamos lá, vou extrapolar um pouquinho aqui. Eu vou tratar a questão de validação de chave no cliente, tá? O cliente não vai saber como que funciona isso daqui, mas ele vai ter a validação da chave dele. Vou passar lá, vou inventar aqui alguma coisa para que vocês possam pensar junto. Lembrando aqui o ID, ó, eu acabei deixando 1, 2, 3, mas você vai mandar um ID diferente, né, para cada chamada, para você também identificar. Então, ó, ele vai retornar para nós o que? O ID que corresponder. Tá? Se der alguma exceção, vocês viram que o ID vem zerado. Digamos que eu acabei de falar ali, você tenha lá uma função valida, ou melhor, licença do sistema, tá? E eu tenho o que eu vou passar lá, por exemplo, CNPJ, a empresa, vou colocar, ou melhor, CPF, que daí fica mais fácil de tratar, mas enfim, CPF. 123.123.123 traço 01, beleza? Passar um segundo parâmetro lá que, sei lá, número de terminais, se fosse o caso, né? Ou chave cripto, chave que está guardado lá dentro dele para ver se ele está vindo correto a informação. Então tem a informação aqui e vamos lá, data, para que a gente possa comparar a data lá da máquina com a data do servidor, um exemplo, né? Vou retornar lá hoje, dia 14 de 5 de 2023. Então, digamos que eu tenho isso daqui. Eu passo lá para dentro dele e ele me retorne o número de licença, tá? Então, vou parar aqui. Vou implementar essa função lá dentro, que é a licença. Então, vamos aqui. Vou implementar aqui a licença. Function, licença. Onde vai vir quem aqui? Deixa eu até copiar daqui, que fica mais fácil. Beleza. Então, a gente tem aí um const de um CPF do tipo string, ponto e vírgula, um const da chave também string e ponto e vírgula, uma data do tipo tdate ou tdatetime, vai me passar, tá?
Ctrl Shift C. Tá? Opa! Ah, e o retorno, né? Temos que dar um retorno aqui. A gente pode dar um retorno com uma string ou um booleano. Tá? Então, digamos aqui, booleano. Boolean, tá? Vou colocar aqui um boolean. Então, vamos validar aqui. If o CPF for igual a 123.456.789-01 e vamos colocar aqui. Opa. Opa, 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 opa. Não é esse aqui. E a data for igual. Então, vamos pegar aqui. Date to str. Né? Vamos adicionar aqui a users, né? System.date úteis, acho que é isso aí. Fechar aqui. Ah, não. Não formate, então. Formate date, tá? Dia, dia, mês, mês, ano, ano, ano. Aqui. For igual aqui ao dia 14. Vamos ver se vai compilar. Agora curioso. Format date time. Aí. Esses úteis. Vamos lá. Ou date to str. Deveria de funcionar. Esqueci que era os sysúteis, perdão. Enfim. Nem vou ficar fazendo tanta validação assim. Mas se um e o outro forem igual, ele vai dar um retorno para nós. Tá? Então vou dar um ok, valeu, beleza, rodou aqui. Vamos ver o que ele vai retornar, esse booleano. Ok, mandei ele aqui, licença, CPF, chave, data. Vamos mandar, acho que vai dar erro na conversão. Deu erro na conversão ou alguma coisa do gênero, acho que é a data aqui. A data deve estar errada, então vamos meter aqui o format aqui. Format date time. Daí ele vai funcionar. Dia, mês e ano. Beleza. Então, rodou, beleza. Esqueci de fechar os demais, né? Ok. Então, vamos enviar aqui. O retorno continua sendo falso. Por que o retorno continua sendo falso? Vamos entender. Vamos rodar ele aqui. Joia, vamos mandar ele. Caiu aqui, então. O nosso CPF é 123 ponto. Então, nesse caso aqui, a gente tem um
true. Olha isso. Olha o que ele está retornando aqui na data. A função não conseguiu trazer, mas provavelmente deve ser a questão de conversão aqui. Tá? Função converteu, vamos ver o que ele retorna aqui. Deveria de funcionar. Mas nosso retorno aqui está retornando falso, enfim. Tratar aqui o retorno. Então, você poderia utilizar para, por exemplo, validar alguma coisa de licença que você tem no seu sistema. Então, tu levanta lá, você tem alguma coisa de licença. Antigamente, você poderia estar rodando no banco e chamar diretamente aqui a função para que você possa, por exemplo, autenticar, né? Você vai fazer a autenticação. Então, com isso, a gente tem aí uma ideia do que você pode aí suportar aí na questão do JSON RPC. Deixa eu lembrar se tinha mais alguma coisinha que eu queria passar para vocês. Tem algumas limitações, tá? Parâmetros. Se você tiver parâmetros como do tipo out, ele vai dar erro. Do tipo var, ele vai dar erro. Lembra que você passa a função. Então, você só vai conseguir trabalhar com funções que não tenham a situação aqui de ter, viu que eu setei aqui o const, até acho que até foi uma forma de exemplificar algumas coisas, mas se por um acaso aqui você tiver aqui na função aqui var, por exemplo, ou output, output isso, ou perdão, não é nem output, é out só. Se tiver var ou out, ele não vai funcionar, vai dar erro, tá? Parâmetros não serão aceitos. Então você vai estar trabalhando também com JSON Array, JSON Objects internamente dentro dele, tá? Tu consegue tratar retorno de tabelas, tá? Você consegue fazer um retorno aí de tabelas bem fácil dentro do JSON RPC. Eu acho que cabe aqui, nós temos um tempinho aqui, a gente cabe aqui dar um retorno aqui para que vocês possam ver. Então, function get animais, tá? E eu vou retornar do tipo T dataset. Vou dar um Ctrl Shift C aqui para criar. Já retornou ali. Deixa eu adicionar aqui, que a gente vai precisar do data.db e eu vou querer utilizar o filedac.conf.client, ok? Beleza. Isso daqui a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou criar aqui uma variável local, tá? LDT, vou dar só esse nome, ela vai ser do tipo fd memtable, era uma tabela temporária aí. Vamos criar essa LDT aí, tfd memtable.create new, try find, vamos liderar ele, a gente tratar aqui, vamos fazer tratamentos aqui, vamos limpar os fields, mesmo que eles não existam, né? Fields defs.clear e vamos definir eles. Então vamos dar aqui um add id, tá? Tipo integer e mesma coisa aqui, só que animal. E a gente vai dar um ft string de 20 posições. Tá? Vamos dar um active true aqui e vamos adicionar alguns registros para ele. Então vamos lá. Append record aqui. Vamos utilizar algo bem simples e fácil. O código 1, cachorro. Fazer uma coisa aqui, ó. Vou criar alguns aqui, tá? Cachorro, gato, cavalo, opa, pássaro,
tartaruga. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer o seguinte, vamos mover ele para o primeiro e vamos dar aqui o nosso result nesse objeto. Tá? Não vou fazer tratamentos, enfim, não vou fazer tratamentos diferentes aqui. Ah, tá. Tem uma coisa aqui que eu estava esquecendo. Nesse caso aqui, tá. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu não posso retornar diretamente aqui para ele aqui, porque ele vai dar problema. Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar um beguinho aqui e vou criar aqui no private dele. Private dele aqui, uma função get dados, tá? Tipo tfd memtable. Memtable, beleza. Ctrl Shift C, o que a gente copiou lá em cima, a gente vai trazer para cá. Eu não posso trazer diretamente, né? Lembrando disso. Você não vai poder trazer ele direto, mas daí agora aqui a gente pega aqui e o result dele vai ser get dados, ok? Então, lembrando, vai só estar disponível o que tiver no público, o que tiver no private, tu não vai conseguir utilizar. Vou dar um F9 aqui. Opa, tivemos um erro aqui. Tá. Tá, esqueci do const aqui. Ok. F9. Voltando aqui só um pouquinho para me lembrar o nome da função. Get animais. Vou dar um Ctrl C aqui, tá? Eu não tenho parâmetros, né? Então eu só tenho uma chamada de método. Meu método vai ser o get animais. Sei lá, vou colocar aqui minha chamada e vou ver o que ele vai fazer para mim. Um erro, né? Um erro porque acho que eu destruí o objeto. Acho que foi isso. Vou olhar aqui, internal server error. Joia. Deixa eu só lembrar o que é que eu esqueci de implementar aqui. Então, basicamente, era isso dali. Eu mando para ele um post. Vou colocar um ponto de parada, né? Tô achando que ele só se perdeu aqui no buscar. Vou colocar aqui e vamos fazer a chamada. Novamente. Joia. Não deveria de ter gerado esse nosso erro aqui. Deixa eu fechar ele aqui, vamos criar novo. E eu só vou tirar uma coisa aqui do desenvolvimento. Eu vou tirar esse destroy aqui. E na verdade
Eu deveria ter só tratado aqui. Eu não destruo ele porque ele vai destruir sozinho. Esse é meu erro. Eu sei. Beleza. Ok. Vou chamar aqui. Vamos ver se ele não vai parar no ponto de parada. Parou. F9. Ok. Olha só aqui. Então aqui a gente tem ele aqui. A gente conseguiu retornar. Ó. Conseguiu retornar até mesmo uma dupla de dados. Então são pequenas alterações que você pode ir trazendo aos poucos, tá? Você pode utilizar o método... temos uma opção aqui que a gente pode fazer o seguinte. Esqueci de falar, a gente pode fazer aqui... Só deixa eu lembrar se ele vai trazer para nós ou não. Vou abrir aqui esse endereço aqui para nós. Só mais uma explicação aqui para vocês que vocês possam vir a utilizar. Deixa eu ver se ele vai trazer. Eu creio que sim. Beleza, isso aí. Então, se eu também chamar ele e no final colocar describe, ele vai fazer o que? Ele vai trazer para mim os métodos disponíveis, tá? Então, eu consigo ler os métodos disponíveis. Vejam que ele está só me trazendo o público. Tinha esquecido de mostrar essa parte. Então, ele vai trazer aí para nós detalhadamente, né, o que tem em cada um deles. E daí, claro, você, como ele se baseia em eventos, em ações, você tem o before e o after. Você pode implementar as chamadas, os hooks, né? Você pode implementar essa questão dos hooks. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Basicamente isso. E você pode documentar ele. Tá? Bom, esse nome aqui eu deixei básico, mas você pode mudar. Então, novamente aqui também, mais uma coisa que eu tinha esquecido. Eu acabei deixando esse nome aqui, mas eu posso dar um outro nome qualquer que eu quiser internamente para ele. E ele traz para mim, então, todos os métodos. Então, a gente viu aí um pouquinho como utilizar o JSON RPC no DMVC. Meus contatos estão aí disponíveis para qualquer um na internet, tá? Tem um site, juliomarmarket.com.br, você pode me achar, tem Twitter, meu e-mail, tem o meu Git aí, /Juliomar, lá você vai me achar. Tem alguns repositórios lá que eu sigo, outros que eu criei, alguns que estão sendo tratados. Agradecer novamente aí ao pessoal, espero que tenha deixado algum conhecimento e algo novo para que o pessoal possa utilizar. O que não for novo também posso estar agregando. Forte abraço a todo mundo e até o próximo evento. Um abração.